noite, eu sou a Patrícia e hoje a gente vai falar sobre o tema dízimo, né? Então eu queria partilhar um pouco com vocês sobre o dízimo, que é uma expressão de fé em Deus e de responsabilidade com a igreja. O dízimo é um sinal de compromisso, de fidelidade com Deus, com a igreja e com os pobres. Um documento da CNBB, o documento 106, ele define o dízimo como: o dízimo é uma contribuição sistemática e periódica dos fiéis, por meio do qual cada comunidade assume corresponsavelmente sua sustentação e a da igreja. Ele pressupõe pessoas evangelizadas e comprometidas com a evangelização. Então, quando a gente fala em ser dizimista, a gente fala em se comprometer com a igreja, né? Em ser responsável por essa evangelização, por essa igreja, por essa sustentação, né? Da palavra de Cristo mesmo. No Código do Direito Canônico 222, a gente também fala sobre o dízimo, né? A gente ouve então: os fiéis têm a obrigação de prover as necessidades da igreja, de forma que ela possa dispor do necessário para o culto divino, para as obras de apostolado e de caridade e para a honesta sustentação dos seus ministros. Tem ainda a obrigação de promover a justiça social e, lembrados do preceito do Senhor, de auxiliar os pobres com os seus próprios recursos. Então, é com esse intuito que a igreja pede que a gente se torne um dizimista, né? Além disso, no Catecismo da Igreja Católica, né, no número 2043, a gente ouve os 5 mandamentos da igreja, né? A gente está descrito. E o 5º mandamento é justamente esse, né? O 5º mandamento: ajudar a igreja em suas necessidades. Recorda aos fiéis que devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. Então, aqui a igreja nos convida a ajudar a igreja nas suas necessidades, mas conforme a particularidade de cada um, de cada família, né, de cada pessoa. O que nos faz, né, pensar naquilo que às vezes nos é questionado, se devemos doar 10%, qual é a quantia que devemos doar, né? Então, no Antigo Testamento, né, biblicamente, tem essa tradição dos 10%, porque os fiéis judeus doavam, né, davam essa quantia para a manutenção do templo e para a manutenção dos sacerdotes, né? Mas quando a gente já vem falar no Novo Testamento, a gente já ouve, né, São Paulo falando para os coríntios, né, dê cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento. Deus ama quem dá com alegria, né? Então, a comunidade de Corinto ouve essa palavra de São Paulo, né? Na 2 de Coríntios 9, versículo 7. Né? Então, o importante é que o dizimista ele se sinta corresponsável e doe aquilo dentro das suas possibilidades, mas que seja de coração, né? Então, não tem uma quantia obrigatória, né? Mas o dízimo é uma forma concreta de manifestar a fé em Deus providente, um Deus de viver, um modo de viver a esperança em seu reino de vida e justiça, um jeito de praticar a caridade na vida em comunidade, né? Então a gente se compromete com a nossa igreja, com a nossa paróquia, com a caridade, com tudo que isso envolve, né? Então o dízimo é uma contribuição voluntária, regular, periódica e proporcional aos rendimentos recebidos, que todo batizado deve assumir como obrigação pessoal, mas também como direito em relação à manutenção da vida da igreja local onde vive sua fé, né? Então é bom a gente entender que o dízimo ele não é uma taxa que eu pago para poder usufruir daquela igreja, para poder batizar meu filho, para poder matricular na catequese. Não é uma taxa, né? O dízimo, a gente, enquanto católico, se sente membro daquela igreja, se sente membro daquela comunidade e quer ajudar a sustentá-la, quer ajudar a comprometer, a evangelizar aquela comunidade, né? Então, eu tenho os meus deveres nesse caso. Então, quando eu assumo a igreja como minha família, devo também colaborar com as suas despesas se eu reconheço que tudo que eu tenho vem de Deus,
né? Então, todos devem doar o dízimo, todos são convidados, sim, né? Não importa a quantidade, né, ou a proporção que eu vou doar, né? Então, dentro da minha riqueza ou da minha pobreza, eu devo doar aquilo que eu me proponho, né? Então é bom que se estude, que se faça um estudo do seu orçamento, para que você possa doar realmente aquilo que você possa se comprometer mensalmente, né? Então, todos são chamados. Isso nos faz lembrar muito da passagem de Lucas 21, né? Onde Jesus fala, né? Onde é a oferta da viúva, né? E aí fala, levantando os olhos, viu Jesus os ricos que deitavam as suas ofertas no cofre do templo. Viu também uma viúva pobrezinha deitar 2 pequeninas moedas e disse, em verdade eu vos digo, esta pobre viúva pôs mais do que os outros, pois todos aqueles lançaram nas ofertas de Deus o que lhes sobra. Esta, porém, deu a sua indigência tudo o que lhe restava para o seu sustento, né? Então ele se alegra mais com aquela que deu aquilo que mais importava ali para ela do que o que sobrava, os que eram muito mais ricos ou que davam só para poder mostrar, né, alguma coisa. Então, a gente tem que entender que esse dízimo é um compromisso. Então, ele tem que ser dado mensalmente para a manutenção da igreja, para que a igreja possa honrar os seus compromissos, pagar funcionários, obras, seja o que for, né? E a gente tem essa obrigação, né? Só que muito mais do que essa parte financeira, a gente tem que entender um pouco das dimensões, né, dessa contribuição do dízimo, né? Não é só dar dinheiro, né? Isso é importante porque a gente vive num mundo que precisa dessa parte financeira, precisa pagar as contas, fazer obras, né? Precisa ajudar os pobres, precisa na caridade, mas a gente consegue contemplar em 4 dimensões, muito além, né? Então a gente pode ver que a primeira dimensão seria uma dimensão religiosa, né? Onde a gente entende que nós somos de Deus, que tudo que nós temos, que tudo que a gente consegue é pela graça de Deus, né? Então, como gratidão, a gente retribui a Deus, né? A gente partilha o que a gente recebe, a gente partilha o que a gente produz com as pessoas, né, com Deus, né, através da sua gratidão por tudo que Ele realiza pra gente, né. Então a gente entende que a nossa segurança e que tudo que a gente possui vem de Deus, né, então a gente contribui com isso. Tem também a dimensão eclesial, né, que a gente sabe que a gente precisa ajudar nessa parte de pagar as contas, de obras, né, formação no pároco, né, o salário dos funcionários, né? Então a gente tem que se comprometer também como membro da comunidade em sustentar essa comunidade, né? Exercendo essa parte espiritual, mas também essa parte em que a gente precisa de essa parte financeira, né? Então seria essa parte eclesial. Tem a parte missionária, né? Porque essa dimensão missionária, a igreja não está presa nessas 4 paredes, né? Então, a gente tem que ir muito além, né? Ser evangelizador é ir além, né? É ir a águas mais profundas, sair do nosso comodismo aqui também, né? E a igreja é missionária, né? Então nós temos que ser missionários e fazer da nossa igreja missionária. Então a gente ajuda com missões fora do estado, fora do país, ajuda na cúria, em formação de sacerdotes, né? E várias outras missões em que a igreja deve estar presente, ajudando também. E, por último, a dimensão caritativa, né? Que a gente não pode nunca esquecer do pobre, da pessoa que precisa dos nossos cuidados, do nosso auxílio, né? Então, a dimensão caritativa, ela vem esse lado, né? O dizimista, ela tem um
um lado em que ela também promove, né? Às vezes, não só dando alimento, né, para quem tem fome, ajudando as famílias carentes, ou profissionalizando, dando, né, alguma coisa para que aquela família possa depois, por meios próprios, conseguir ter o seu próprio sustento, né? Então isso também é uma missão da igreja, né? Essa parte caritativa. E com o dízimo a gente contribui com isso também, né? E eu estava lendo um texto e achei muito legal, porque o autor ele fala dos porquês de ser dizimista. E aí ele fala, primeiro, sou batizado, né? Então sou membro de uma comunidade de fé. Ao ser batizado, eu recebi a missão de evangelizar. Né? Então, o segundo, porque eu sou evangelizador, eu sigo os mandamentos de Jesus, ide e anunciar o evangelho a todas as pessoas. Terceiro, eu sou comunidade, eu não evangelizo sozinho, e sim com a comunidade, me unindo aos meus irmãos e irmãs na fé. Quarto, sou igreja, procuro ser coerente com a minha fé, se pertenço à igreja, tudo que é importante para ela é também para mim. Né? O quinto, sou pastoral, contribuo para que o evangelho apresentado por Jesus chegue em diferentes situações e ambientes. O sexto, eu sou corresponsável, responsável junto com os demais membros pela obtenção de recursos para a manutenção da paróquia. O sétimo e último, sou grato. Agradeço a Deus pela minha vida. Ao contribuir, devolvo a Ele um pouco do muito que me oferece, né? Então é necessário que a gente entenda isso, né? Que o dízimo não vai muito além, né? Vai muito mais do que só eu dar aquele dinheiro, né? Então ser dizimista é ser um discípulo missionário, né? E eu tenho uma frase legal também que eu achei super importante, que fala assim, que a pessoa ela não é cristã, né, porque ela é dizimista, mas ela é dizimista porque ela é cristã, né? Então, quando eu entendo que eu não preciso pagar para ser cristão, que isso não é uma taxa, isso não é um financeiro ali, mas que por eu ser cristão, né, eu quero ser dizimista, eu entendo aonde eu estou empregando essa parte financeira e em que eu estou colaborando para a igreja, eu quero, né? Então é uma coisa voluntária, né? Nós somos convidados a ser dizimistas, mas é uma decisão, é pessoal, né? Então essa quantia ela é partilhada com todo mundo, né? Com quem tem fé, e aí é bom a gente entender que existe uma pastoral, né? Existe uma pastoral dentro da nossa paróquia, em que é responsável pelo cadastro, você recebe um número, você tem, né, toda uma organização para que você consiga contribuir com tranquilidade e a igreja entenda que aquela quantia, né, será recebida todo mês, né, mensalmente ali. Por isso que é um compromisso também, né? A gente tem que entender que dízimo é um compromisso. Por isso que é importante a gente pensar nesse valor, né? Porque eu tenho que entender que todo mês eu vou doar aquele valor. Então eu tenho que entender que eu vou me comprometer com aquele valor, então que eu coloque dentro do meu orçamento esse valor, né? E aí a gente se dispõe a estar ajudando a igreja na sua missão evangelizadora, na sua missão de caridade, em todas as suas dimensões. Então, assim, se você não conhecia um pouco do dízimo, mas se sentiu tocado, se sentiu chamado, né? Eu te convido a ficar comigo, né, conosco, nessas próximas 3 semanas. E a gente vai falar um pouco mais do conceito, das dimensões, da pastoral do dízimo na nossa paróquia, né? E te convido a acompanhar com a gente por mais essas 3 semanas, né? Então que possamos ser verdadeiramente católicos e evangelizadores, né? Que possamos ser verdadeiramente missionários de Cristo. Até a próxima. Boa noite. Deus abençoe.